Retrospectiva 2024. Direito empresarial na área, gente. Hoje é o dia, aquele dia, de fazer o grande apanhado em tudo que se destacou no ano que está acabando, em matéria de direito empresarial. Que é o quê? A melhor matéria do nosso ordenamento jurídico. Concorde comigo, por favor. Não vamos nos contrariar já no começo desse nosso grande encontro. O momento de atualizar o material. Começar 2025 tinindo com a matéria atualizada na ponta da língua. E eu vou começar com a minha grande aposta, presta atenção nisso, a minha grande aposta para o ano de 2025 são os contratos empresariais, certo? Não só por conta das alterações que aconteceram no ano de 2024, mas principalmente porque é um tema que o legislador está dando todos os indícios que está se apaixonando, está rolando relacionamento sério entre contratos empresariais e os examinadores. Então, preste atenção, se liguem nessas alterações. Gente, antes de entrar com as alterações, conceito de contrato empresarial. Revisão. O contrato empresarial, pessoal, é aquele contrato que tem duas características principais. A primeira delas é a existência de empresário nos dois polos da demanda, contratante e contratado. Obrigatoriamente são o quê? Empresários. Seja empresário individual, seja uma sociedade empresária. Mas, Mariana, então todo contrato que tiver empresário dos dois lados, acabou. Obrigatoriamente é um contrato empresarial? Não. Por quê? Porque, obrigatoriamente, o objeto daquele contrato tem que ser o exercício da atividade econômica organizada, a produção, a circulação de bens ou de serviços. O contratante não pode ser um destinatário final daquele produto ou daquele serviço. Ele está buscando ali o lucro dele, ele não está querendo utilizar um bem ou serviço, ele está buscando a própria atividade, o exercício da profissão dele. Então, se liga nisso. Por exemplo, se dois empresários, o empresário compra um ar-condicionado, um computador, um caminhão, enfim, ele está adquirindo um bem. Para utilizar aquele bem como consumidor final, como destinatário final, esse contrato não vai ser regido pela nossa legislação empresarial. Ele vai ser regido pela legislação consumerista, Código de Defesa do Consumidor. Certo? Então, essa é a principal diferença entre o contrato empresarial e o contrato de consumo, o contrato civil, o contrato trabalhista, o contrato administrativo, tá? No nosso ordenamento jurídico, são dois empresários buscando o exercício da atividade econômica deles, certo? Dito isto, o primeiro contrato que eu estou destacando é o contrato de comissão. Gente, olha só. Essa mudança que eu estou trazendo para vocês não foi uma mudança de 2024. Foi lá do finalzinho, salvo engano, outubro de 2023, certo? Só que ela é muito importante. Ela não caiu tanto quanto deveria nas provas agora, em 2024. Então, certamente vai estar na sua próxima prova. Presta atenção. Artigo 698 do nosso Código Civil. Ele fala do contrato de comissão. O que é exatamente o contrato de comissão, gente? É aquele contrato onde, de um lado, um comissário, uma pessoa, ele vai estar adquirindo ou vendendo bens em seu próprio nome, sob a sua responsabilidade, mas ele vai estar atuando exclusivamente por ordem e por conta de outra pessoa, por ordem e por conta do comitente, certo? Então, esse comitente, ele vai estar ditando as regras do jogo, ele vai estar assumindo a responsabilidade, mas ele vai pagar, em razão dos serviços prestados pelo comissário, uma comissão, certo? Só que, eu acabei de dizer que quem está assumindo as responsabilidades é o comitente. Só que é possível, a legislação permite que esse comissário, ele assuma uma responsabilidade maior. É quando houver nesse contrato entre comissário e comitente a cláusula del credere. Havendo a cláusula del credere, o comissário ele vai responder solidariamente com as pessoas com as quais ele houver contratado em nome do comitente. Por conta dessa assunção de responsabilidades, o comissário, obviamente, ele vai fazer jus a uma comissão maior, uma comissão mais elevada, certo? Essa é a razão de ser da cláusula del credere.
E a grande alteração que houve no finzinho de 2023 foi que, atualmente, o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Civil, ela permite que essa cláusula del credere ela seja parcial. O comissário ele vai assumir parcialmente as responsabilidades daquele contrato. Em razão disso, ele vai ter direito, ele vai fazer jus a uma comissão proporcional às atribuições, à responsabilidade solidária que ele vai estar assumindo, certo? Então, resumindo, nossa prova vai ter assim: é possível a cláusula del credere parcial, e você vai marcar com toda a segurança do mundo que sim, é perfeitamente possível. Certo, gente? Olha só. A próxima mudança que eu estou trazendo aqui não é simplesmente uma mudança. É uma mudança datada de 9 de dezembro de 2024. Mudança de ontem, praticamente, né? Mudança desse mês, pessoal. Lei foi promulgada, a Lei 15.040. Essa lei, meus queridos, trouxe por nosso ordenamento jurídico o marco legal dos seguros. Lei nova para as nossas próximas provas. Ela trata do contrato de seguro. Prestem muita atenção. Eu estou falando dessa lei para vocês. Ela trouxe esse conceito de seguro, que eu já estou trazendo aqui também, porque o conceito não sofreu alterações. Mas essa lei somente vai entrar em vigor. Olha só, ela somente vai entrar em vigor um ano após a sua publicação oficial, ou seja, um ano após 9 de dezembro de 2024. Então, ela está revogando dezenas de artigos, está revogando o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 206, que fala lá de prescrição, mas ela está revogando também dos artigos 757 a 802 do nosso Código Civil. São dezenas de artigos que falam lá, capítulo 15 do seguro do nosso Código Civil. Só que, no momento, esses artigos continuam vigentes e houve alteração neles também já em 2024. Então, eu acho que o examinador vai aproveitar para cobrar esse conteúdo, porque daqui a pouco ele vai deixar de existir, na verdade. Então, se liga aqui. Primeiro, conceito de contrato de seguro. É aquele através do qual uma seguradora ela vai se obrigar, mediante o pagamento de um prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário indicado contra riscos que forem previamente determinados, né? Riscos pré-determinados, certo? Somente pode atuar no mercado nacional como seguradora, firmando contratos de seguro, aquela entidade que for devidamente autorizada por lei. É um ramo, os contratos de seguro, as seguradoras, é um ramo específico da nossa economia, do nosso mercado, que ele é estritamente regulado, precisa de autorização para o funcionamento de uma seguradora. Preste muita atenção nisso, certo, gente? Então, dito isso, se liguem nesse marco legal dos seguros, ele vai ser bastante falado ao longo de 2025, certo? E sobre o contrato de seguro, a alteração que eu trouxe para vocês também consta do 772 do nosso Código Civil, que continua em vigor até o final de 2025, é o seguinte: havendo mora do segurador em promover o pagamento do sinistro, essa mora ela vai se submeter à atualização monetária da indenização devida. Além disso, não vai haver prejuízo dos juros remuneratórios. Então, se ligue, vai haver atualização monetária, sim. Entendido? Fechamos o que eu queria falar com vocês sobre contratos de seguro. Tá uma interseção interessantíssima entre o Código Civil, o direito civil e o direito empresarial, e que certamente vai estar na sua próxima prova. Da mesma maneira, tratando ainda dessa interseção, outra mudança advinda da 14.905, que fala do contrato de mútuo. Lembrando o contrato de mútuo. O contrato de mútuo é aquele onde duas partes, mutuante e mutuário, acordam sobre um empréstimo de um bem consumível. Ou seja, o mutuante vai fazer um empréstimo ao mutuário. Esse mutuário vai receber o bem consumível, vai consumir aquele bem e vai se comprometer a devolver ao mutuante na data e na forma devida
a mesma qualidade e a mesma quantidade do objeto do contrato. Então, esse é o contrato do mútuo. Quando esse contrato ele tiver um fim econômico, segundo o artigo 591 e parágrafo do Código Civil, são presumida a existência de juros. E não havendo o pacto, não havendo a previsão desses juros, vão ser aplicados os juros legais, a taxa legal prevista lá no 406. O 406, gente, ele nos traz justamente a ausência de... não havendo a convenção desses juros, de uma taxa estipuladas, esses juros vão ser fixados de acordo com a taxa legal, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, qual seja a taxa Selic. Então, vale dar uma olhada lá no 406 do nosso Código Civil e se ligar que a previsão da existência de juros, ela pode ser presumida. Não havendo a previsão legal, vai ser aplicada a taxa Selic. Tudo bem até aqui, gente? Então, fechamos o que eu queria conversar com vocês sobre contratos empresariais. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Meus amores, eu vou trazer para vocês agora dezenas de julgados, especialmente sobre o nosso queridinho coração direito falimentar, certo? Gente, olha só, é muito interessante, eu estava fazendo uma reflexão, organizando essa aula de vocês, e eu pude constatar o seguinte: o direito societário, que é um assunto também muito do coração dos examinadores, né? As bancas normalmente cobram questões de direito societário, mas foi um ano muito tranquilo para o direito societário, o ano de 2024. 2022, 2021 e 2023 foram bastante agitados, né? Tiveram diversas alterações na sociedade. Ano passado, 2023, bastante alteração na lei das sociedades anônimas, na lei das SAs. 2021 e 2022, alterações nas sociedades limitadas. Houve alterações sobre os registros, mas assim, foi um ano mais agitado. Tanto do ponto de vista legislativo quanto da jurisprudência. 2024 foi um ano que a gente manteve só aquele conhecimento que já existia. Não precisou de grandes atualizações, não. Então, vamos aguardar, atentos a essa movimentação, mas a gente pode manter o assunto do societário na mesma linha. Falimentar não teve alteração legal, alteração legislativa, mas as decisões, né, em compensação, a gente pode dizer, inclusive, que elas inovaram bastante. Então, vamos manter essa agora, vamos começar a atualização do material de direito falimentar. Não estão na ordem dos afirmativos, estão na ordem do nosso interesse, certo? Primeiro informativo 811 do STJ, sobre a Assembleia Geral em sede de recuperação judicial, em RJ. Olha só, é válida a cláusula que possibilita nova convocação de Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em vez da imediata conversão em falência. A questão aqui trata do segundo: o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, nesse plano constava uma cláusula que dizia que não havendo descumprimento de alguma obrigação assumida pela devedora no plano de RJ, não seria imediatamente convalada a RJ em falência. Haveria a convocação de uma nova Assembleia. E aí essa questão chegou nos tribunais superiores e o STJ entendeu que sim, é possível, gente, princípio da preservação da empresa. É perfeitamente possível a previsão, uma cláusula que dê uma nova chance àquele devedor, certo? Isso foi a quarta turma do STJ que decidiu assim, por unanimidade, inclusive, certo? É lícita essa cláusula, e o colegiado, a quarta turma, ela entendeu que não só foi previsto no plano, não só levando em consideração o princípio da preservação da empresa, como foi votado pela Assembleia. E a decisão aprovada na Assembleia é o quê? Soberana. O juiz não pode promover um juízo de mérito na avaliação dele do plano de RJ. Ao magistrado, ao julgador, naquele momento, vai valer apenas
a avaliação legal, a regularidade dos atos com base na legislação, certo? Então, assim, é perfeitamente possível o juiz, nesse caso específico, que foi julgado pelo STJ, o juiz, ao conceder a recuperação judicial, ele excluiu dezenas de cláusulas do plano de recuperação judicial. E aí o STJ disse que não pode. A avaliação exclusiva de mérito não é permitida. Ao magistrado compete exclusivamente a avaliação da conformidade legal do ato do plano de recuperação judicial, certo? Então, esse julgado, ele nos traz duas lembranças. Primeiro, soberania do plano de recuperação judicial e impossibilidade do juiz da RJ ele promover com avaliação de mérito. Anotem essas duas informações aí, certo? Essa é muito interessante. Também agora de dezembro, tá? É uma decisão do TST. No caso analisado pelo TST, foi decidido que a empresa ela está assumindo, está havendo uma sucessão trabalhista e a empresa deve pagar as dívidas trabalhistas decorrentes de uma unidade isolada produtiva adquirida em uma recuperação judicial. Ou seja, no meu humilde entendimento, prestem muita atenção aqui, a decisão é essa, mas no meu humilde entendimento, o TST está trazendo um embaraço como é que eu posso dizer isso? Um embaraço ao estímulo dos empresários de adquirirem unidades isoladas produtivas quando são colocadas à venda para que haja a recuperação de uma empresa que está passando por dificuldades momentâneas, uma empresa que está em RJ. Aqui também foi uma decisão unânime da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho e ele decidiu que essa empresa lá do Sul deveria arcar com os débitos com passivo trabalhista de uma auxiliar de produção, que estava empregado pela unidade da empresa que estava em recuperação judicial. Essa unidade isolada, ela foi vendida e a empresa que adquiriu, ela entrou como sucessora. Segundo o TST, a sucessão ela vai ocorrer quando a titularidade de uma empresa, de um estabelecimento, ela é transferida para outra pessoa que assume as obrigações, ainda que essa sucessão aconteça em sede de uma recuperação judicial, certo? O TST, gente, falou o seguinte, que a lei de falências, ela afasta a sucessão, ela é explícita, na alienação de unidades produtivas de empresa de recuperação judicial. Essa norma foi validada pelo STF, mas nesse caso específico aqui, houve a sucessão, ou seja, não foi afastada a sucessão na alienação dessa unidade isolada, porque, segundo o TST, houve a transferência formal do próprio contrato de trabalho. Então, na hora que houve a transferência formal desse contrato de trabalho, ele assumiu também todo o passivo que estava envolvida nesse contrato. A carteira de trabalho dessa, eu falei que era auxiliar, não foi? Enfim, então, decisão polêmica no meu humilde entendimento. Quem quiser dar uma olhadinha, o número dela tá aí, mas se liguem, que isso pode sim cair na prova de vocês. Passando para um assunto agora sem grandes polêmicas agora. Informativo 828 do STJ. As fundações de direito privado não possuem legitimidade para o juizamento de um pedido de recuperação judicial. Gente, está pacificado. É o seguinte, até 2020, até a reforma da lei de falência e recuperação empresarial, que está completando 4 anos agora no final de dezembro, havia muita discussão sobre esse tema. Nós tínhamos fundações, associações, dezenas de casos levados a judiciários, nos quais os jogadores, atuando de maneira ativa, ou seja, são exemplos de ativismo judicial, onde o legislador ele estendia a aplicabilidade da Lei 11.101 a esses agentes
não empresários, sob o fundamento de que se tratavam de agentes econômicos, tá? Então, diante do relevante papel econômico exercido no seio de uma sociedade, eles fariam jus aos privilégios, vamos assim dizer, da 11.101. Era uma coisa bastante até comum. Nós temos universidades, clubes de futebol antes da lei do clube empresa, ou seja, existia um arcabouço jurisprudencial que dava margem a essa interpretação. Eu fui durante muitos anos, eu tenho artigos escritos, inclusive, sobre o tema, porque eu fui uma pessoa totalmente a favor dessa extensão da 11.101 a agentes econômicos não empresários. Porém, contudo, todavia, nós tivemos uma possibilidade do legislador, na grande reforma de 2020, de incluir esses agentes econômicos aqui, na 11.101. E o legislador, ele o quê? Quedou inerte. Ele não promoveu essa alteração. Então, no meu entendimento e no entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, foi totalmente excluído, não mais é permitido. A redação do artigo 1º e do artigo 2º, elas devem ser interpretadas estritamente. Esta lei disciplina a RJ a recuperação extrajudicial e a falência do empresário individual e da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Ponto final. Para não haver essa interpretação extensiva, o artigo 2º, ele ainda nos traz que essa lei não vai se aplicar aos agentes públicos, a empresa pública, a sociedade de economia mista, as estatais, e da mesma forma não vai se aplicar instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Mariana, isso é um preconceito do legislador com esses pobres, coitados, desses agentes do sistema financeiro nacional. Não possuem normativa própria. E posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que essa normativa própria ela é ainda mais benéfica para eles. Então, eles não se aplicam porque eles têm legislação própria muito mais legal. Então, resumindo, voltando ao enunciado do informativo 828, fundações de direito privado não possuem legitimidade para ajustamento do pedido de RJ. Não temos mais dúvidas sobre esse tema, certo? Agora, prestem muita atenção aqui, ainda sobre essa questão da legitimidade. Decisão recentíssima do STF. Em relação, havia uma ADIM sobre o parágrafo 13 do artigo 6º, também da 11.031, tá, gente? Por quê? Porque a parte final desse parágrafo 13 nos dizia o seguinte, eu vou ler ele tudo, tá? Mas assim, não se sujeita aos efeitos da RJ, os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. Até aqui a gente não tem dúvida, gente. Cooperativa é associação. Desculpa. Cooperativa é sociedade simples. Sociedade simples é um conceito por exclusão. Aquela que não é empresária. Pode até vir a ser um agente econômico, mas não sendo a sociedade empresária, não se submete aos ditames da 11.101, certo? A cooperativa não tem direito a pedir recuperação judicial nem entrar em falência, é o que estava aqui. A RJ da cooperativa não era permitida, certo? Beleza. Consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º, ou seja, os agentes do Sistema Financeiro Nacional que eu acabei de ler, não se aplicando a vedação quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for uma cooperativa médica. Então, o legislador, ele meteu aí nesse parágrafo 13 uma exceção. Ou seja, ele nos disse que quando se tratar de uma sociedade, de uma cooperativa médica, seria sim possível a aplicação da 11.101. Foi o que disse esse parágrafo 3º. E aí essa dúvida, essa previsão chegou no STF. E o tribunal, por maioria, não foi unanimidade, mas por maioria,
julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a constitucionalidade dessa expressão. Do consequentemente para baixo, está perfeitamente constitucional. Não existe mais dúvida, está tudo dentro da conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, tá, gente? Então, se liguem que isso também é um tema interessantíssimo para a sua próxima prova. Próximo julgado, informativo 824 do STJ. Ele diz respeito, gente, à desconsideração da personalidade jurídica, certo? A decisão, o STJ definiu que o artigo 82A da 11.101 não confere ao juízo da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração da personalidade jurídica. Falando da desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável a gente fazer a leitura atenta do artigo 50 do Código Civil, né? Segundo qual, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso, certo? Então, veja, o que é que a gente extrai da leitura do artigo 50? Primeiro, somente duas hipóteses, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sempre a requerimento da parte, então, não pode ser de ofício do juiz, não pode ser determinada de ofício pelo juiz, transitória, porque apenas os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações vão ser estendidos aos bens particulares dos sócios e também dos administradores, desde que, em ambos os casos, essas pessoas sejam beneficiadas, direta ou indiretamente, pelo abuso daquela personalidade jurídica, certo? Então, essa é o que nos diz o artigo 50. Aí, o 82A, que foi incluído na 11.101 pela reforma de 2020, ele nos diz que é vedada, regra geral, é vedada a extinção da falência ou dos seus efeitos no todo ou em parte aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Gente, o que o legislador quis dizer aqui, e aí eu reconheço que houve uma redação um pouco truncada, é o seguinte: quando uma sociedade de responsabilidade ilimitada, quando os sócios têm responsabilidade ilimitada, aquela sociedade entra num processo de falência, automaticamente os sócios de responsabilidade ilimitada, eles, pessoas físicas, também entram no processo de falência, porque a responsabilidade deles é ilimitada. Então, eles também têm decretada, eles também vão sofrer as responsabilidades naquela falência. É parte inerente à assunção de responsabilidade da sociedade ilimitada, tá? É por isso que a sociedade ilimitada ela é mais segura para o exercício da atividade econômica, sem sombra de dúvidas, tá? E aí o que o legislador trouxe é isso. Se a sociedade ela for de responsabilidade limitada, não é para decretar a falência também dos sócios, a desconsideração da personalidade jurídica, somente vai ser decretada se forem reconhecidas, no caso concreto, as hipóteses do artigo 50. É isso que o legislador quis nos dizer. Então, regra geral, responsabilidade ilimitada, decretou a falência. Sociedade que sócio responsabilidade ilimitada, os sócios estão o quê? Lascados, utilizando o dicionário do meu país aqui, Pernambuco. Regra geral. Sócios de responsabilidade limitada. Não vai ter extensão da falência para eles. Regra geral. Pode haver desconsideração se houver as hipóteses do artigo 50. Ponto final. E aí, no nosso parágrafo único, tem assim: a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, grupos, sócio, administrador, ou seja, qualquer modalidade de desconsideração da personalidade jurídica,
somente vai ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do artigo 50 e dos artigos do nosso Código de Processo Civil. O procedimento do Código de Processo Civil, as hipóteses de desconsideração do artigo 50. E aí, meus prezados, houve uma interpretação, num caso concreto, de que, havendo a existência de uma falência, essa falência não mais poderia ser decretada por outros juízes, em outros processos que não o procedimento falimentar por si só. Um processo trabalhista, uma cobrança civil, não poderia mais haver. Isso seria uma competência exclusiva do juiz falimentar. Está correto? Não, não está correto. Então, não é porque existe um processo de falência em curso que somente o juiz falimentar vai poder determinar essa desconsideração, certo? O objetivo do 82A é, primeiro, distinguir a desconsideração da personalidade jurídica da extensão do processo da falência para sócios de responsabilidade ilimitada. O que ele quis no primeiro momento foi isso. E, em segundo momento, o que o legislador quis foi padronizar o procedimento e os requisitos materiais da desconsideração, tá? Você não pode, no processo alimentar, utilizar a teoria menor do Código de Defesa do Consumidor. Não pode. Se for haver desconsideração no processo de falência, obrigatoriamente vai ser com base no Código Civil, artigo 50 do nosso Código Civil, certo? Então, a conclusão é essa. Não é competência exclusiva coisa nenhuma. Qualquer outro juiz que estiver julgando aquela sociedade por motivos diversos vai poder sim determinar, havendo as hipóteses legais. Tudo bem até aqui? Tá dando para acompanhar, né? E a gente tá agora aprofundando conhecimentos interessantíssimos. Informativo 803, ou seja, eu andei, para o final do ano eu voltei lá para o começo. Informativo 813. Compete ao juiz de execução fiscal, olha aí, procuradorias atentas, decidir sobre a prescrição intercorrente do crédito tributário que se busca habilitar perante o juízo de falência. Competência, não há mais dúvida, compete ao juízo falimentar, certo? Por que precisou dizer isso, gente? Porque antes da reforma de 2020, trazida pela 14.112, se a Fazenda Pública ela habilitasse o crédito tributário perante o juízo falimentar, o juízo falimentar ele seria o competente para decidir sobre a prescrição do crédito tributário, certo? Até 2020 era esse o entendimento predominante. Se a Fazenda Pública ela não habilitasse o seu crédito, aí continuava sendo do juiz de execução fiscal qualquer decisão sobre eventual prescrição, certo? Mas havendo habilitação, obrigatoriamente, seria do juízo falimentar. E aí, depois da reforma, gerou uma dúvida. Nós vivemos para aguardar essa devida separação das competências em cada juízo. E agora o STJ se pronunciou, não tem mais dúvidas, a competência é sempre do juízo da execução fiscal decidir sobre prescrição intercorrente do crédito tributário. Gente, não temos mais nenhuma dúvida quanto a isso, certo? Sobre, gente, essa questão da competência, da dúvida sobre o que é competência do juízo falimentar e o que é competência do juízo da execução fiscal, é importante dar uma lida no artigo 7º-A e parágrafos da 11.101. Por quê? Esse artigo 7º-A também foi introduzido pela reforma de 2020, ele trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro o incidente de classificação do crédito público, na verdade. Ou seja, esse artigo, ele nos diz que na falência, após as intimações, após a publicação do edital da falência, vão ser intimadas todas as fazendas públicas credoras. O juiz, inclusive, ele vai instaurar de ofício esse incidente de classificação do crédito público, ele vai determinar a intimação dessas fazendas para que no prazo de 30 dias, cada fazenda, separadamente, se pronuncie
tá? Para apresentar a relação completa dos seus créditos escritos, somente os créditos inscritos em dívida ativa, com cálculo, classificação, todas as informações que o procurador ele entender pertinente. Então, a Fazenda vai apresentar esses valores ao juízo falimentar, certo? Então, esse é o incidente de classificação do crédito público. Então, a partir do momento que houve a criação desse incidente de classificação, gerou uma dúvida muito grande do que seria a competência do juiz falimentar e o que seria a competência do juiz fiscal. Então, revisão, não é alteração. Artigo 7º-A, que eu acabei de ler o caput, parágrafo 4º, inciso 1º. São competência do juízo falimentar. Cálculos, classificação do crédito, arrecadação do bens. Juiz falimentar não vai entrar no mérito, não vai dizer se é devido ou não é devido. Ele vai ter o cálculo, ele vai ter a classificação, ou seja, ele vai dizer em que grau vai entrar aquele crédito e ele vai falar da arrecadação dos bens. Ponto final. Já o juiz da execução fiscal, uma vara da Fazenda Pública, uma vara de execução fiscal, uma vara federal de execução, enfim, vai caber esse juízo decidir sobre a própria existência do crédito, a exigibilidade, o valor do crédito, certo? Mérito, juiz é especializada pelo crédito, é quem tem a competência para julgar a existência ou não, a validade ou não daquele crédito. Não sendo mérito, mas dizendo respeito especificamente ao procedimento falimentar, juízo falimentar, certo, gente? Então, assim, muito importante essa revisão. Prestem muita atenção, porque vale se não tiver com exceção na ponta da língua, principalmente para as provas de procuradorias, vale dar uma volta no conteúdo e dar uma olhada, né? É um tema que continua em alta, tanto que o informativo 813 trouxe essa decisão. Pessoal, entrando agora num assunto que eu confesso a vocês que é um assunto que eu gosto bastante e é um assunto que passou muitos anos, muito tempo, esquecido ali, abandonado pelos examinadores, mas que ele está voltando a querer existir nas provas. É o direito de propriedade industrial, ou seja, os bens corpóreos ou incorpóreos que fazem parte do estabelecimento empresarial da empresa, que dizem respeito a patente e registro, tá? Lembrando, em relação à propriedade industrial, nós temos 3 atos, que é a patente, que pode ser de invenção ou de modelo de utilidade, que aí tem que atender aos requisitos de atividade efetiva, aplicabilidade industrial, e nunca ter sido, nunca ter existido no estado da técnica, né? Segundo, o registro, que ele pode ser de marca ou de desenho industrial, lembrando que marca não se submete à patente, aquele erro tão comum, né, que tanta gente fala, a gente tem que ter muita atenção a esse. Marca se submete a registro, nunca, jamais, em tempo algum, a patente. Patente é equipamento de invenção e de modelo de utilidade. Invenção é aquilo completamente novo, modelo de utilidade, uma nova funcionalidade que é concedida, que é dada a um bem, a um produto, a uma invenção que já existia, que já estava no mercado e que ela tem uma melhoria funcional decorrente dessa utilidade extra que é ali concedida. Então, invenção, modelo de utilidade, registro de marca ou de desenho industrial entendido como um design, a aparência, o aformoseamento de um bem. Um carro que está mudando todo ano de design, né? Uma lata de um Nescau, que a funcionalidade não está mudando, mas o desenho da lata está mais moderno, está mais diferente. Então, isso é o desenho industrial. Aí, o segundo verbo o terceiro verbo nós temos a repressão, as indicações geográficas e a concorrência desleal. São os atos que o NPI ele vai atuar repressivamente para combater. Só que a grande novidade sobre esse tema é justamente aí,
nessa última frase em negrito, gente. Porque nós temos a concessão de registro para jogos eletrônicos. Essa concessão de registro para jogos eletrônicos foi incluído no ordenamento jurídico, foi incluído na 9279, agora em 2024. Foi trazido pelo Marco Legal para a Indústria de Jogos Eletrônicos. Esse Marco Legal, ele é agora também de 2024, e ele incluiu como uma nova atribuição do INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que a gente precisa aguardar agora, gente, é o regulamento desse registro de jogos eletrônicos. É o próprio INPI que vai regulamentar como esse registro ele vai acontecer, mas que já está no marco legal. Então, ele já nos disse o que é que pode ser registrado como jogo eletrônico. Pode ser registrado um programa de computador, já definido na lei do software, que é uma lei de 98, para uso como aplicativo, página da web, aplicativo de telefone celular, jogo daquele tipo de console, de videogame, jogo de realidade virtual, o que mais? Dispositivo físico usado para jogar, os próprios controles, o acessório, um cabo, um óculos 3D, jogos eletrônicos de azar, poker, aposta, qualquer outro jogo que envolvam prêmios tangíveis e intangíveis, desde que autorizados para funcionar, regulamentados, que se enquadrem no conceito e na legalidade, tá? E, enfim, tudo isso está no marco legal. A Lei 14.852 de 2024, que alterou a 9279 e que incluiu esse registro de jogos eletrônicos. Então, o INPI ainda vai nos dizer o prazo que vai ter esse registro, quais os requisitos, enfim, a gente agora está aguardando as cenas dos próximos capítulos, mas é um tema interessantíssimo para cair em prova já do jeitinho que está aí, porque vai estar lá. São suscetíveis de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 2 pontos. Aí vai ter lá um monte de opção, aí vai ter jogos eletrônicos. A gente vai pensar nas exceções, a patenteabilidade, que a gente vai dizer não pode. A gente vai pensar que não é esse registro, né? O nomezinho, registro. Registro, para quem não está atualizado em 2024 aqui, com a aprovação PGE, vai dizer, eita, registro só é 2 hipóteses, marca e desenho industrial, também não pode. Então, prestem muita atenção. O verbo é registro, o objeto são jogos eletrônicos, devidamente registrados, regulamentados pelo INPI. Gente, e para fechar com chave de ouro a nossa retrospectiva 2024, marca, utilização da marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou do serviço para o link do seu concorrente. Isso é considerado uma técnica, uma tática fraudulenta para desvio daquela clientela. É quando você bota a pesquisar, por exemplo, no Google. Esses dias eu estava pesquisando alguma coisa, uma loja que eu queria. E aí, quando eu botei o nome da loja, apareceu várias concorrentes, tá? Você está utilizando a marca de uma pessoa e aí entra automaticamente. Isso não é simplesmente inteligência artificial. Isso é inteligência do concorrente para desviar a sua clientela. Essa foi uma edição extraordinária, informativo 20 do STJ, tá? Então, prestem muita atenção. Esse julgado, ele nos diz o seguinte, que havendo a compra, ou seja, a aquisição de uma palavra-chave no Google, no Instagram, sei lá onde, referente à marca de uma empresa concorrente junto ao provedor da pesquisa, para que a sua marca apareça como destaque no resultado do anúncio em buscas na internet, se configura como ato de concorrência desleal. Olha a repressão à concorrência desleal que você acabou de ver. Dispensando a demonstração do prejuízo concreto para que surja o dever de indenizar desse concorrente desleal, gente. Preste muita atenção. Na hipótese desses links patrocinados tão comum, né, na praxe,
do marketing, da propaganda, a confusão ela vai ocorrer porque o consumidor, no meu caso, procurei uma loja de roupa que eu queria específica, possui a expectativa de que o provedor de pesquisa vai apresentar como primeira opção o link da marca que ele efetivamente procura. Eu queria uma marca X para comprar uma blusa, uma camisa. Aí eu cliquei lá, veio uma coleguinha. Né? Então, assim, eu vou clicar, às vezes, até sem nem perceber. Que não pode, vai levar o acesso ao primeiro anúncio que aparece por ação automática. E aí, a decisão, o STJ considerou a vulnerabilidade do consumidor, o desconhecimento total do meio digital, que o consumidor pode, no automático, clicar e vai haver a confusão e o desvio da clientela, prática que deve ser reprimida pelo INPI, tá? Então, a contratação de links patrocinados, em regra, vai caracterizar a concorrência desleal. Aí, lá na decisão, o STJ ainda disse o seguinte, que essa prática desleal ela é acentuada quando a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra da palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial. Olha só, lembrando que nome empresarial não tem proteção do INPI, né? Quem regulamenta, quem fiscaliza o uso devido de um nome empresarial é o DREI, através tanto do DREI quanto das juntas comerciais, certo? 2. O titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio. E 3. O uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadoras e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Essa decisão, pessoal, ela foi do comecinho de 2024, tá? Mas é muito importante, preste muita atenção, porque ela está trazendo nela duas informações importantes. O conceito de marca, o que é a marca, o direito à marca, a proteção da marca, primeira coisa, a proteção nacional, né, no ramo de atividade, tanto é que a decisão, ela fala que tem que haver a concorrência no mesmo ramo. Então, ela traz esses conceitos de marca que a gente revisou, e ele traz também essa proibição à aquisição, sob pena de ser considerada uma tática, uma prática de concorrência desleal. Gente, é isso. Eu espero que tenha sido muito, muito, muito útil essa nossa revisão geral. Quero deixar uma reflexão para o 2025 de vocês. Porque, assim, a vida ela é feita de escolhas, certo? Mas, independente da escolha que você faça, o amanhã ele vai chegar impreterivelmente. Até lá, nós seguimos aprendendo, crescendo e contando e cantando as nossas próprias histórias. Eu espero, do fundo do meu coração, que a história que você está escrevendo para a sua vida, para o seu 2025, seja uma escolha, seja uma história fruto da sua escolha. Eu desejo um excelente Natal, um ano novo de muita paz, saúde e sucesso. Seja um ano novo, que 2024 tenha sido um ano de plantação e que 2025, meus queridos, eu desejo do fundo do meu coração que seja um ano de colheita para todos vocês, certo? Estou com vocês ontem, hoje e, se Deus quiser, também em 2025. Um forte abraço a todos e até 2025, pessoal!